professora. Para iniciar essa entrevista, gostaríamos que a senhora se apresentasse. Quem é a professora e como definiria sua trajetória pessoal e profissional até este momento? Olá, me chamo Osana, Osana Matias, no meio acadêmico e profissional. Eu sou natalense de origem, fiz a graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o mestrado lá também e o doutorado aqui na UFPB. Estar no ensino superior foi um desvio de rota, não era bem o que estava previsto na minha trajetória de vida, mas hoje é o local que eu me sinto melhor. A minha trajetória começou no ensino básico, como professora de ginástica rítmica, durante 28 anos. Nessa instituição que eu trabalhei, eu fui uma estudante de educação física que atuava na ginástica, depois eu passei a ser professora, depois eu fui gestora de 20 professores de educação física, 23 professores de educação física, fui mãe também nessa mesma instituição, então eu vivi todas as nuances da escola, as diversas faces que a escola se apresenta. E, paralelamente ao ensino na educação básica, eu prestei concurso para a Universidade Federal e atuei nesse meio tempo entre uma coisa e outra, entre o ensino básico e o ensino superior, fato que eu considero de extrema importância. Eu realmente acredito que o professor universitário ele deveria atuar, não é estagiar por um semestre com os colegas, é realmente trabalhar no mercado de trabalho, ou na escola, ou nos outros espaços, antes de adentrar ao ensino superior, às universidades, para que ele pudesse dialogar de forma mais profícua, mais eficiente com os temas que são discutidos no ensino superior. Então, eu sou uma pessoa feliz por ter escolhido a educação física, não tenho dúvida nenhuma que faria tudo de novo se preciso fosse. Sou essa pessoa da educação física, sou essa pessoa da ginástica rítmica e sou uma pessoa feliz nas escolhas e nas mudanças de rota que eu promovi na minha vida ao longo desse período todo. Continuando com sua formação acadêmica, quais foram os momentos que considera mais marcantes durante sua graduação e pós-graduação? A graduação, o fato mesmo de entrar foi um desafio que a diretora da escola fez para mim quando eu estava na terceira série do ensino médio, antigamente no pré-vestibular, né? Ela me chamou e uma colega e falou assim, se você passar no primeiro vestibular, era vestibular, se você passar no primeiro vestibular, você está contratada. Então, eu nunca tive que ir atrás de emprego, eu já entrei na universidade com um emprego garantido. Não é uma coisa fácil de acontecer, né? Mas foi resultado de todo o envolvimento que nós tínhamos enquanto atletas e pessoas da dança dentro da escola, então já tínhamos esse conforto. Eu realmente precisava, porque eu era uma menina que precisava sustentar minha família, então para mim foi uma bênção estar lá. Então o ponto marcante não foi nem o curso em si, porque eu já estava trabalhando, mas o fato do desafio de ter entrado no curso para já garantir o meu trabalho, né? E outro momento muito importante foi, eu sempre trabalhei pensando no prazer que eu sinto nas minhas atividades. Então, chegou uma época que ser treinadora já não era suficiente, que ministrar as aulas do jeito que eu estava ministrando aqui não era suficiente. E aí eu resolvi fazer o mestrado, porque quando eu entrei na UFPB não havia exigência de mestrado ou doutorado. Eu entrei no último concurso que essa exigência não existia. E daí, 20 anos depois que eu saí da universidade, eu prestei seleção para o mestrado e resolvi fazer na UFRN porque eu tinha uma formação muito semelhante às características daquele grupo lá, que se vinculava muito à corporeidade, e mesmo trabalhando com o esporte,
eu consegui associar esse conhecimento voltado para as questões do corpo ao treinamento de ginástica rítmica. Então era mais coerente que eu fizesse lá, e foi assim, nossa, tudo que eu não vivi na graduação, eu vivi na pós-graduação, com relação a ser aluna universitária. Porque durante a graduação eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar e estudar, e no mestrado eu pude ser aluna, então eu vivenciei a universidade como se deve, mas só no mestrado. Então, para mim, esses foram os 2 pontos muito focais, e o doutorado eu fiz aqui, no programa associado, e aí o que marcou no doutorado nem foi o curso em si, foi que nesse período eu perdi meu irmão, então o doutorado eu acho que me manteve lúcida, na marra, porque eu tinha que dar conta. Então são momentos distintos, mas que foram marcantes e corroboraram para a professora que eu sou, de fato. Nessas experiências acadêmicas e profissionais, o que foi mais importante para consolidar sua carreira como pesquisador e docente? Considerando os desafios enfrentados nessa caminhada, de que forma esses momentos moldaram tanto a sua formação como profissional quanto a sua construção humana? As coisas que eu faço profissionalmente são muito voltadas para os meus afetos. Então, o que me afeta emocionalmente, eu acabo me envolvendo muito. E aí, nesse sentido, eu creio que a minha carreira profissional está muito vinculada a essas questões da busca do que me complementa como pessoa e como profissional. Então, fazer graduação na educação física corroborou com a minha vida de atleta, ginasta, bailarina. Fazer a pós-graduação era um anseio de melhorar, de me fundamentar e de ressignificar o jeito que eu via a ginástica rítmica. E fazer o doutorado era uma exigência profissional da educação física, porém, da educação física no ensino superior, porém, retroalimentava o meu prazer na ginástica rítmica. Então, as minhas pesquisas todas, elas foram entrelaçadas à minha carreira profissional. Eu decidi, e eu acredito, que não vale a pena estudar o que não vai acrescentar para a sua vida. Então, você precisa se dedicar ao que vai complementar a sua carreira. Não adiantava eu estudar fisiologia do exercício e fazer uma pesquisa voltada para os esportes individuais, se isso não tivesse relação com o que eu trabalho. Não faz sentido para mim e não contribui para mim como professora. Então, a minha construção de carreira sempre foi dentro do que eu acredito e do que eu poderia utilizar nas minhas aulas. Se eu assisto um vídeo, eu relaciono com as minhas aulas. As aulas de voleibol, de basquete e handebol que eu fiz na universidade, eu sempre buscava relacionar com a ginástica rítmica. Até as falhas dos meus professores os valores dos meus professores eu agregava ao meu trabalho com a ginástica rítmica. Então, assim, o que eu faço é fruto desses recortes todos, desses retalhos todos que foram atados e, de fato, é a ginástica rítmica que faz essa costura da minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida acadêmica. Mesmo diante desses desafios, a senhora seguiu permanente na docência. O que motivou a senhora a permanecer na docência? Qual o propósito que lhe fez seguir nessa profissão? Me descobri professora. Eu brinco, na outra vida, se ela existir, eu não quero vir ser como professora, mas eu amo a sala de aula. Eu amo. Não só o ginásio, mas sala de aula. Eu esqueço a minha vida fora quando eu abro a porta e entro. E talvez isso me atrapalhe um pouco, porque como eu sou muito apaixonada e quando eu não encontro, nas vezes que um aluno ou outro não tem essa reciprocidade com esse meu prazer, isso me dá uma derrubada, assim. Aí eu tento me reerguer porque é disso que eu gosto
E é o que eu gosto, não necessariamente é o que o aluno gosta, né? Mas eu não tenho dúvida do que eu faço. E eu acho que, de uma certa forma, eu transpareço esse meu prazer, porque é nítido o quanto eu me dedico para isso. Eu acho que não vale a pena você estar num lugar que você não sinta prazer e não sinta afeto e não se sinta realizada, realmente. E a sala de aula, onde quer que ela esteja, é o meu prazer. Ao longo desses anos, certamente houve estudantes que marcaram a sua vida, como a senhora mesma acabou de falar. Existe alguma história ou experiência com algum aluno, aluna, que tenha reforçado o sentido da docência para a senhora? Tem um caso muito antigo, muito antigo. Sempre me emociona falar. No curso de Educação Física já. Existem muitas histórias na ginástica rítmica da escola. Muitos. Inclusive agora eu estou estou me encontrando com ex-alunas. Foram minhas alunas do início da década de 90 até 2023 e nós temos nos encontrado e eu coreografei de novo e tenho dado aula para elas, mas só por prazer. Isso é uma coisa que a gente pode falar. E outra, foi uma aluna há muitos anos atrás, logo quando eu comecei a dar aula, e era uma aula prática dos elementos corporais fundamentais. E tinha um movimento que essa garota ela não conseguia fazer de forma alguma. E era uma menina muito tímida, uma pessoa muito tímida. E daí eu tinha usado várias estratégias e ela era a única que não conseguia fazer. Daí eu fui lá e peguei na mão dela e comecei a fazer o movimento junto com ela. Ok, para mim aquilo era normal porque era o processo que eu já fazia na escola. Lembra que eu sempre trabalhei paralelo, então eu fazia isso com as minhas crianças na escola, com as adolescentes. Então, mas no ensino superior tem uns ritos que as pessoas acham, parece que a gente tem que mudar o trato com o aluno no ensino superior, mas para mim isso não entra muito não. E daí eu peguei a mão da garota e comecei a fazer um movimento junto com ela. Passaram-se uns 5 ou 6 anos. Essa menina voltou aqui já professora, já concursada na prefeitura de João Pessoa. E ela disse: professora, a senhora lembra aquele dia que a senhora pegou da minha mão? Eu disse: por acaso eu lembro, porque eu lembro de você e tudo. Ela disse: aquele dia eu já estava para abandonar o curso. Se a senhora não tivesse... Quando a senhora pegou na minha mão e eu consegui fazer o movimento, eu continuei. E eu faço a mesma coisa com os meus alunos. Começamos a chorar as duas juntas, porque foi uma atitude que era natural para mim, mas que eu não sabia que tinha sido tão significativa para ela. E ela dizia assim: nunca ninguém pegou na minha mão para me ensinar nada. Eu era muito tímida, ela falava, eu era muito tímida, eu não me comunicava. E a senhora foi lá e pegou na minha mão. A senhora tem ideia do que é pegar? Gente, você tem ideia que você não tem ideia do que você faz na sala de aula com o aluno? E do mesmo jeito que isso aconteceu com ela, que foi incrível, poderia ter dado tudo errado, né? Ela poderia ter rejeitado o toque, como tem outros alunos que não se sentem bem assim. Mas isso me marcou e até hoje é uma memória muito forte na minha vida, assim. Quando eu vejo um aluno com dificuldade, eu chego perto, até pegar na mão, mas foi o exemplo dessa menina. E na escola tem muitos exemplos do quanto eu era rígida, porque eu era muito exigente, eu sou muito exigente com os detalhes na ginástica rítmica. E aí, ano passado, eu fui assistir o Mundial e fui com essas meninas. Na verdade, elas me patrocinaram para eu ir para essa viagem. 60 ex-ginastas. E eu fiquei no hotel com elas e elas começaram a contar histórias, coisas que eu dizia, que eu fazia. Eu disse: minha gente, me perdoe se eu magoei vocês, eu estou muito impactada com o que está acontecendo. Não, pelo amor de Deus, foi significativo, foi muito importante para a gente, não fique assim, pelo contrário. Então, assim, eu sempre achei que eu tinha sido muito dura com elas, mas eu tenho recebido ultimamente muitos retornos que aquela dureza, na verdade, as ajudou, né? Então, eu fico feliz, assim.
Eu sou aquela que morde e assopra, elas dizem, né? Então eu sempre dava um abraço, sempre dava um abraço. Era exigente, mas quando dava tudo certo eu estava lá para comemorar. Mas volto a dizer, isso é uma experiência que a gente aprende na escola. É a escola que nos faz compreender quem é o outro. É a escola. A gente não aprende isso no curso de Educação Física, nem na pós-graduação. Os afetos, eles acontecem no cotidiano da sala de aula. Né? Em sala de aula eu estou falando das quadras, estou falando das piscinas, estou falando dos ginásios, porque esse é nosso espaço de saber, né? O espaço de aula da educação física é múltiplo, é diversificado, então esse é nosso lugar. Então eu acho que esses dois momentos com estudantes, com as minhas meninas e com essa aluna do curso foram significativos da minha vida, foram realmente. E como professora da disciplina de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação Física e do Esporte, qual a importância de compreender a história e a filosofia da área, além do domínio das práticas corporais? Eu começo a disciplina dizendo isso, né? Que não se pode... que conhecer o passado é ressignificar para o futuro. Então, eu acredito que o contexto histórico, o contexto epistemológico, o contexto filosófico, lhe dá um norte para o que você vai ser. Não tem como eu lidar com a educação física ou com qualquer área de conhecimento se eu não sei de onde surgiu. Eu vou ser um prato raso. Eu não vou ter argumentação. Então, eu acredito, de fato, e por isso eu sempre quis ser professora dessa disciplina, que conhecer a nossa história é fundamental para construir o nosso presente e o nosso futuro. Não existe futuro sem presente e sem passado. Eles se ressignificam e se você vir, a história ela é cíclica e ela é espiralada. Então, conhecimentos de base que nós tivemos no passado, eles vão se renovando, se ressignificando, se reciclando para construir esse professor, esse profissional que nós somos hoje. Eu não seria a Osana de hoje se eu não tivesse vivido a década de 80, por exemplo. Se eu não tivesse passado pela ruptura da educação física. Eu talvez fosse uma treinadora repressora, castradora, mecanicista, tecnicista da pior forma, se não tivesse havido uma ruptura da educação física com esse modelo e uma aproximação com as ciências humanas. Então, a minha história na educação física, ela foi ressignificada porque houve uma mudança na história da própria educação física, né? Então, eu acho realmente que o estudante precisaria valorizar mais esses conhecimentos. Mas também entendo que a própria caracterização da nossa área, de ser uma coisa prática, do movimento, faz com que os nossos estudantes entrem no curso pensando dessa forma. Pensando que nós somos um corpo, uma estética rasa do corpo, um corpo dividido, anatômico, fisiológico, eu entendo, porque é isso que a sociedade conhece da educação física. Mas eu não admito que se saia do curso de educação física do jeito que entrou, com os mesmos pensamentos. Por isso que eu acho que os fundamentos históricos e outras disciplinas vinculadas às ciências humanas são importantes. A biologia, a fisiologia, a anatomia são incríveis, eu também acho incrível. Mas nós não somos só isso. Nós não somos só biologia. Nós somos humanos. Nós devemos ter respeito à humanidade. E para isso precisamos desse conhecimento dos fundamentos históricos e filosóficos da educação física e dos esportes. Qual aspecto considera mais importante desenvolver? O domínio técnico, a capacidade pedagógica, o senso crítico ou a sensibilidade humana? Como esses elementos se complementam? Não existe uma pessoa que deseje trabalhar com o outro que não passe por esses 4 aspectos. É impossível na educação física.
Devemos conhecer, sim, a prática com segurança, né? A nossa segurança e a segurança do outro. Devemos ter metodologias e processos pedagógicos que auxiliem a compreensão do outro. Tem o terceiro ponto. Ciência crítica e ciência crítica. Não tem como nós não analisarmos criticamente o processo, não só em relação ao estudante, mas em relação à nossa própria prática, né? A cada dia, a cada semestre, a cada ano letivo. E a sensibilidade é o que dá norte a tudo isso, é o que amarra tudo isso. A sensibilidade estética, a sensibilidade com o outro, a escuta. É fácil? Não é fácil, minha gente, não é fácil. Mas esses 4 pontos que eu acho incrível que vocês apontem e já demonstra que vocês pensam dessa forma, porque se vocês não pensassem assim, vocês não colocariam essa questão. Então já vejo luzes, que bom, no fim do caminho. Se a gente não associar esses 4 aspectos, realmente o nosso trabalho é fadado, não ao fracasso total, mas as conquistas serão mais difíceis, né? Porque vocês apontam 4 itens muito, muito importantes para a relação com o outro e no processo ensino-aprendizagem. É isso mesmo, são os 4 importantes. E considerando as transformações sociais, tecnológicas e educacionais da atualidade, quais competências acredita que os futuros professores de educação física precisarão desenvolver para responder às demandas da profissão? Eu acho que nós temos que ser fundamentalmente curiosos e abertos. Curiosos para entender a modernidade e as novas perspectivas, as novas tecnologias, as novas gerações, e abertos para desconstruir o que nós achávamos que era o melhor caminho. É refazer a rota, como vocês já perguntaram anteriormente. É ressignificar o seu trabalho, refazer a rota, está aberto para conhecer o outro, está aberto para se transformar como ser humano e assim seguir. Não tem outro caminho. Quando a gente fica deitado em berço esplêndido, como diz o nosso hino, a gente perde o trem, assim, a gente perde o caminho, perde o tempo, né? O tempo passa. Então, é fundamentalmente que estejamos curiosos e abertos. Curiosos para o novo e abertos para essas transformações. Tanto que vem de fora para dentro, quanto de nós mesmos para o mundo. Eu acho que é isso. Ao longo da entrevista, vimos que a senhora relatou experiências como atleta, como professora de educação básica, como docente universitária. Quando olha para toda essa caminhada, qual acredita ser o maior legado que ela deixou para a senhora, tanto como profissional quanto pessoa? E que legado espera deixar para os alunos, para a universidade e para a educação física? Para mim, o legado é de ter encontrado uma profissão que eu realmente amo, né? E por amá-la, ter feito uma trajetória que fizesse a diferença na vida de outras pessoas. Eu trabalhei por muitos anos com mais mulheres do que homens, né? No ensino básico, eu recebia meninas aos 7 anos e ia até 22, 23 anos. Eu passava por 2 décadas, no mínimo, com mulheres, meninas mulheres, como eu falei. A minha aluna mais velha que estava na apresentação agora tem 54 anos. Então, e no ensino superior eu tenho contato com mais homens do que com mulheres, porque o curso de educação física ele tem uma maioria de homens, né? Então, para a minha vida foi essa
gestão, não é gestão, mas essa forma de lidar com o outro, com diversas pessoas, com diversas cabeças, com diversas histórias que acabaram construindo a minha história, né? Isso me mudou, com certeza. Para o curso de Educação Física, que é a minha última etapa profissional agora, o que eu gostaria que meus alunos fizessem a diferença para a sociedade. Eu queria que eles ressignificassem a educação física para as pessoas. Eu queria que eles tivessem orgulho de ser quem são e da profissão que eles escolheram. E que eles modificassem a visão que a sociedade tem a respeito da nossa área. Eu queria que as pessoas dissessem assim: que massa, você é da educação física, que legal. E que esses alunos eles explicassem para a sociedade o quão profundo e o quão valioso é a educação física na vida das pessoas. É isso que eu espero. Foi essa nossa entrevista, professora. Gostaríamos de agradecer a disponibilidade. Desejamos todo o sucesso para a senhora, que a senhora consiga alçar novos voos, que a senhora conquiste o que a senhora almeja e muito sucesso e muitos anos de UFPB ainda para frente.